Fala jovens, bem-vindos a mais um Holandês Voador TV. E vamos falar hoje, né, Gustavo, sobre Game of Thrones de novo. A gente nunca falou, né, no canal. É isso aí, porque a gente vai começar a fazer o review dos episódios, né, Gustavo? De cada episódio, toda segunda, 10 da manhã, vai estar o review do episódio do dia anterior. Dá pra vocês. Sétima temporada. A sétima temporada. E hoje a gente vai recapitular um pouco, né? A gente vai falar um pouco o que aconteceu na sexta temporada, vai relembrar aqui pra vocês, pra ver onde nós paramos, né? É. Porque é muita coisa, né, pra lembrar. Exatamente. Pegando aquele embalo lá da quinta temporada que acabou com a morte de Jon Snow, a sexta temporada começa com a revelação da identidade da Mulher Vermelha, que é bem mais velha do que aparenta. Nesse ponto, Jon Snow ainda tá morto por causa das trairagens no final da quinta temporada. Então, o núcleo da muralha tá tudo em torno dessa possível volta do Jon Snow. Mas é claro que vão fazer a gente esperar mais um pouco pra isso. A Sansa e o Theon Greyjoy escaparam de Winterfell, que estava no comando dos Bolton, e receberam uma boa ajuda da Brienne e do Pó de Zica. Brienne não, né? Brienaço e Pó de Mito. Enquanto isso, em Dorne, as víboras mataram o rei Doran, que não queria vingar a morte do Oberyn e iniciaram uma rebelião. O Oberyn morreu na quarta temporada lá com Montanha, né? Esmagou ele e essa galera queria vingar, mas o rei não queria vingar, que ele queria paz com os Lannisters. E a Daenerys, onde é que ela se encontra nesse início de temporada? Aonde? Ela começa a temporada não tendo seus melhores dias. Ela escapou da arena com o Drogo no final da quinta temporada e foi encontrada por um exército de Dothraki que judiou dela. Para fechar o episódio, o Tyrion e o Varys começam a testemunhar a revolta do povo em Meereen. Nesse episódio, a gente já vê o retorno do Jon Snow com o ritual louco lá da Mulher Vermelha. O Jon Snow morreu rapidinho, depois... Foi legal que a gente não esperou tanto. A gente esperou porque não foi o primeiro episódio. A gente sabia também que não seria o primeiro episódio que ele ia voltar. Mas foi pouco tempo até, o segundo episódio já voltou, né? E o Winterfell, Ramsay mata o próprio pai por ciúme do novo herdeiro que tinha nascido. E depois ainda mata a madrasta e o bebê, dando de comida lá pros cachorrão. Enquanto isso, nas Ilhas de Ferro, o Balon Greyjoy, que é o papai do Tyrion, né, reencontra seu irmão maluco que joga ele da ponte. Tem muita gente que nem lembra disso, né, mas é bom lembrar, é bom a gente ter em mente. Que o Balon dá aquele tibum lá, né? Exatamente. E o bagulho começa a ficar neurótico em Porto Real quando o Alto Parda aparece no funeral da Myrcella e dá uma tretada de leve com Jaime. Myrcella morreu no final da quinta temporada, né, as víboras deram um veneninho na boca dela ali, que ela faleceu no navio, de volta pra Porto Real. Isso aí. Já em Meereen, o Tyrion resolveu libertar os dois dragões que ainda estavam presos pra tocar o terror na cidade. O terceiro episódio começa lá na muralha depois que o Jon Snow acorda de vez e executa os 4 responsáveis pela morte dele. E depois ainda vai embora da muralha pra sempre. Mas a gente ainda fica meio bolado assim, achando que o Jon Snow, por ter um coração bom, né, vai querer salvar o moleque ou não matar o moleque no caso. Não, ele vai lá e... É aquilo que eu falo, me mata, mas se eu volto, não tem criança, não tem cachorro. Se eu volto, né? A possibilidade de você voltar é grande. Já o Bran tá visitando o passado de Goth com um corvo de 3 olhos e conhecendo um pouco da verdadeira história da rebelião do Robert. A gente vê ali também um flashback do Ned mais jovem na Torre da Alegria e descobrimos que ele não era tão certinho quanto parecia, né? A Arya tava lá em Bravos, cega ainda porque desrespeitou o Deus da Morte, matando Meryn Trant por vontade própria, mas ela acabou ganhando a vista de novo, que a gente sabia que isso ia acontecer, né, cara? Eu sabia que a Arya não ia ficar cega pra sempre. Temos também aqui o retorno do caçula Stark, Gustavo, o Rickon. Mas dessa vez nas mãos do Ramsay, que ainda estava revoltos lá porque a Sansa fugiu. E lá em Meereen, o Tyrion e o Varys descobrem quem anda financiando os filhos da Arpia, enquanto a Daenerys continua sofrendo bullying lá em Dosh Calim. Aqui já começa na emoção, né, Gustavo? Quando a Brienne leva a Sansa pra muralha e acontece o desejado reencontro com o Jon, depois de 5 temporadas. Então o Jon não tinha ido embora, ele só foi dar uma mijada ali, né? Depois ele voltou, porque parecia que ele tava indo embora da muralha, né? E nisso, né, o Jon recebe uma carta provocativa do Ramsay pra retomar o Winterfell. E fica meio claro que os selvagens vão ajudar na briga lá, né? E aí já deu pra Daenerys, né, com os Dothraki, perdeu a paciência ali. Ela finalmente perde a paciência e taca fogo nos homens tudo. E de novo ela sai andando do fogo e as pessoas passam a dar o respeito que ela merece. Rainha voltou, né? Queen's back. Esse episódio foi um daqueles episódios que doeram bastante na gente, né, Gustavo? Um episódio que a gente sentiu, que muitas pessoas choraram. Hold the door. Exatamente, é isso aí. E ele ficou bem marcado pelos flashbacks do Bran. Primeiro a gente descobre a origem dos caminhantes brancos, que foram criados pelas crianças da floresta, para que protegessem elas da humanidade. De leve a gente fica com uma raivinha delas, né, mas faz sentido. É, dá pra entender, né? Exatamente.
mas deu ruim. Na muralha, o Mindinho retorna e conta pra Sansa que o Peixe Negro, que é aquele tio dela, Tully lá, retomou Correrio. E a Sansa, obviamente, dá uma esnobada nele, né? Fica, meu irmão... Isso aí. Se a gente estiver falando aqui muita informação, rápido demais, volta, né? Pra você pescar tudo. Você tem que pescar tudo pra começar a 7ª temporada já no laço, né? No laço? No laço. Aqui, a gente volta pras Ilhas de Ferro, onde a Yara Greyjoy faz um discurso para se tornar a sucessora do pai. Mas o tio dela reaparece e consegue o respeito da galera. Uma galera bem influenciável, na verdade, né? Porque qualquer coisa que cada um falasse ali... Não, o cara falou, vamos seguir uma mulher, que não sei o quê. Aí o cara já ganhou no papo ali. Convenceram dessa forma. E também ele não falou que ele matou o Balon Greyjoy, né? Lógico, ele escondeu isso. Exatamente. Depois ainda vai atrás da Yara e do Tion, que fogem. Depois de tentar resgatar a Daenerys, que nem precisou de resgate algum, o Jorah conta pra ela da escama gris e ela finalmente perdoa ele, mandando o rapaz pra buscar uma cura pra doença. Em Meereen, o Tyrion pede ajuda pra uma sacerdotisa vermelha, que diz que vai ajudar nosso anãozinho porque a Daenerys é a prometida. No final do episódio, a gente é traumatizado pra sempre pela morte do querido Hodor, explicando ainda a origem do nome dele. Nesse episódio a gente teve retorno do Benjen, tio Benjen, né? Voltou pra gente aí. O episódio começa com o Bronn escapando depois da morte do Hodor, mas acaba cercado de caminhantes brancos. E é aí que ressurge o tio Benjen e salva o garoto. A gente reencontra o Sam, que volta pra casa, e a gente acaba conhecendo a família dele em um belo e amigável jantar. Amigável, muito amigável. Depois de muita ladainha do pai dele, o Sam resolve fugir com a Gilly e o bebê e ainda leva a espada da família de brinde. A Arya ainda tá em Bravos e mais uma vez desobedece o Deus da Morte. Ela poupa a vida daquela atriz lá que fez Babadook, sabe? E ainda pega de volta a agulha, aquela espadinha dela, fininha, que estava escondida nas pedras. Enquanto isso, a Daenerys sobe no Drogo e faz um discurso sinistro lá pros Dothraki seguirem ela na guerra. Finalmente, o Jaime aparece para tretar de novo com o Alto Parda e salvar a Marjorie da caminhada da nudez. Mas acaba descobrindo que com a ajuda da própria, o Parda convenceu o rei Tommen a ficar do lado dele pra treta. Deu muita raiva, né? Quando sai o Tommen ali, a gente, porra, que cara bundão, né? Influenciável, o rei influenciável. O Tommen era o mais bundão de todos. Esse episódio tem a volta de um personagem aí muito simpático, né? Sim, exatamente. A gente reencontra o cão, que até então parecia estar morto depois de levar uma surra de mãe da Brienne. Acontece que o cachorrão recebeu uma ajuda lá do Mr. Wednesday e conseguiu sobreviver. Mas isso tudo só dura 2 minutos, porque toda a aldeia é massacrada pelos soldados do mal. Enquanto isso, a Arya dá uma das maiores garoteadas da vida dela e leva umas facadas daquela T-1000. T-1000 porque ela corre igualzinho o T-1000 no Exterminador do Futuro 2, né? O Jaime e o Bronn, com o apoio dos Frey, vão pra Correrio, mas o Peixe Negro se recusa a entregar o castelo, mesmo que matem seu sobrinho Edmure. Depois, a gente conhece o maior mito depois do Podrick, a Lyanna Mormont, uma garotinha que comanda a Ilha de Ursos, que aceita ajudar o Jon Zika na retomada de Winterfell. Esse episódio pega lá de quando a Arya levou a garoteada lá da T-1000. Sim. Começa com ela gravemente ferida depois das facadas e pede ajuda pra Babadook. Só que a T-1000 reaparece e mata Babadook e rola uns parkour doido lá, até que a Arya, usando dos seus sentidos aguçados pela cegueira, consegue matar a menina e ainda manda real pro Jaqen H'ghar. Ela diz, eu vou voltar pra casa se o senhor não vem atrás. Isso aí. A Brienne e o Podzika reencontram Jaime e tentam convencer o Peixe Negro a deixar o castelo, pra assim apoiar a Sansa contra os Bolton. Mas o danado se recusa e acaba morrendo na batalha. De volta ao cachorrão, ele tá sozinho e em busca de vingança pelos soldados que mataram o Mr. Wednesday. E aí que a gente reencontra lá o Beric Dondarrion, que tava enforcando essa mesma galera pelo mesmo crime. Você lembra do Beric Dondarrion, o cara da espada de fogo lá? Sim, exatamente. Que traz as pessoas de volta à vida? Em Porto Real, as coisas estão cada vez mais tensas. A galera do Alto Pardal tenta obrigar a Cersei a encontrar ele, mas ela se recusa e o Montanhudo mata um dos caras depois que ela escolhe violência. O rei bundão lá, filho dela, pune a Cersei e diz que julgamento por combate não vai mais poder rolar. E a gente pode falar Cersei? Podemos. Porque a gente viu lá. Cersei. O bagulho tá sinistro em Meereen e a Daenerys finalmente volta pra lá pra ajudar. Esse é o grande episódio da temporada, né? Sempre os 9 episódios das temporadas são os mais importantes. E agora, que vão ter só 7? Aqui rola a Batalha dos Bastardos. A galera do Jon é bem menor que a dos Bolton.
Então ele resolve seguir um plano. Mas esse plano vai por água abaixo quando o Ramsay mata o pequeno Rickon na covardia. Mata o irmãozinho dele, né, Gustavo? Daquela forma cruel. Aqui, ó, a gente já ensinou. Tinha que ser zigue-zague aqui, o Rickon. Enquanto a porrada come solta lá na Batalha dos Bastardos, a gente vê o Jon em desvantagem, claramente, até que os Cavaleiros do Vale aparecem ao comando do Mindinho e da Sansa e ajudam a salvar o dia. O Jon larga o cacete no Ramsay depois de matar o Giga covardemente e tranca ele numa cela. A Sansa manda umas verdades na cara dele e solta os cachorros, literalmente, pra gente comemorar junto. Esse cafajeste. E o Jon ainda jantou ele na porrada, né? Exatamente. De volta em Meereen, a Daenerys tá boladaça lá e sem paciência, até que finalmente solta os dragão tudo pra queimar o bagulho todo. Aí depois disso os Greyjoy surgem pra oferecer apoio a Daenerys. Season finale, né? A gente, aqui que é importante mesmo. E sempre são ótimos episódios. Mas esse foi o melhor season finale. Nós temos aí o julgamento da Cersei e a explosão, Gustavo. Aquela explosão magnífica que aconteceu, né? Que o Alto Pardal morreu, né? A Marjorie morreu também, bonitamente. E o pai dela, o irmão dela também, Punho de Ferro, morreu também. Por causa disso, de todas as coisas que já aconteciam, o Tommen foi lá e se matou, né? Se jogou, pá. Jogou não, deu tibum. Deu um tibum. Aí a Cersei, boladaça, pegou a Sepitando do Shaime lá e deu uma torturada nela falando Shaime. Na verdade, Montanha lá torturou ela, ela ficou Shaime. Aí o Jon Snow descobre que a Melisandre matou a Shireen, né, que é a filha do Stannis, o Davos conta pra ele. Sir Davos, que é um dos meus personagens favoritos de Game of Thrones. Um dos melhores atores também. E aí ele tem que exilar ela, não tem outra escolha, né? Ele manda ela embora, apesar dela ter trazido ele de volta, que é até uma situação meio, pô, eu sei que tu me trouxe, mas não dá, né? O Jon é declarado o rei do norte, né, pela Lyanna, aquela menininha sinistrona lá. Não foi por ela, ela falou, que eu vou apoiar, que vai ser assim, eu vou botar aqui na mesa. E todo mundo foi junto com ela. Foi junto. Aí teve que... Também tem a morte do Walder Frey, né, Gustavo? A Arya mata ele de uma forma linda, dá os filhos dele de comer pra ele. Tortinha de filhos. Exatamente, depois dá uma facada na garganta dele, ele morre lentamente, sofrendo. Aí o Bran larga de novo e a gente volta pra Torre da Alegria, revelando assim que o Jon é um Targaryen, aquele bebê. Então a gente descobre que o Jon Snow não era um bastardo do Ned, mas era filho da Lyanna com Rhaegar Targaryen. Exatamente. E a gente vê que a vovó Tyrell vai lá pra Dorne, cria uma aliança com as víboras, né? Que provavelmente querem se vingar dos Lannisters e a vovó também tá querendo. E aí se une a Daenerys, cruzam o oceano, mostra a Daenerys, ela declara o tio, mão do rei, uma cena muito bonita também. Legal. E tá cruzando os oceanos até hoje, né? Ela deve estar chegando aí já. Verdade. Então é isso, pessoal. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente na divulgação. Confere aqui embaixo na descrição nossas redes sociais, segue a gente lá, tem links de outras coisas lá também, confere lá. É isso aí. Valeu.